Rebelo nasceu na cidade de Ponta Delgada, Ilha de São Miguel, Açores, no dia 3 de dezembro de 1891. Prematuramente manifestou profundas tendências artísticas, todavia, uma vez que provinha de uma família de fracos recursos económicos, seus pais não lhe podiam facultar a educação artística que seria para desejar. Em 1904, e com 13 anos de idade, o Domingos expunha o seu primeiro quadro numa vitrina da loja de Duarte Cardoso, na então Rua Nova da Matriz, o que seria uma precoce manifestação de talento. O fato proporcionou-lhe a oportunidade de se tornar conhecido dos seus conterrâneos, incluindo pessoas de destaque em Ponta Delgada, tais como o Conde e a Condessa de Albuquerque. O jovem artista começou então a frequentar aulas de arte sob a orientação do diretor da então Escola de Artes e Ofícios Velho Cabral, Artur Viçoso Mei, que o pintor viria a retratar nesta tela datada de 1925. O Domingos contava apenas 15 anos de idade quando os condes de Albuquerque decidiram patrocinar a sua ida para Paris, França, onde teve como instrutor o pintor de cenas históricas Jean-Paul Laurent, que, na altura, contava perto de 70 anos de idade. O Domingos lá permaneceu durante 6 anos. Estes dois apontamentos de Paris feitos a lápis têm datas de 1912 e 1913. Esta última foi o ano em que o artista regressou a São Miguel. Em Paris, Domingos Rebelo teve oportunidade de contatar com outros pintores portugueses, como documenta esta fotografia extraída do Almanac Bertrand de 1968. Na foto, que tem a data de Paris 1907, vemos da esquerda para a direita, em pé, Eduardo Viana, Domingos Rebelo, no meio, e Manuel Bentes. Sentados, Pedro Cruz e Amadeu de Sousa Cardoso. Em 1913, Domingos Rebelo voltou a Ponta Delgada, onde viria a permanecer durante cerca de 30 anos, salvo curtas digressões a Lisboa. Uma vez radicado na terra natal, veio a casar com Dona Maria do Carmo Bercó de Aguiar, que viria a falecer poucos anos depois, tuberculosa e sem filhos. O artista decidiu então ir até Lisboa à procura de novos rumos de vida. No continente, casou em segundas núpcias com uma senhora de Viseu, Dona Josefina Correia, com quem regressaria à Ponta Delgada e de quem viria a ter 5 filhos. Domingos Rebelo dedicou-se aos vários géneros da pintura. Ele foi bastante produtivo no campo do retrato. Aqui vemos a figura do grande poeta e pensador micalense Antero de Quental, que data do primeiro período da vida artística do pintor. Este outro retrato do Sr. António Cordeiro, embora sem data, sabemos que remonta ao período posterior à vinda de Paris. Embora o Domingos Rebelo tenha sido essencialmente um pintor naturalista, neste quadro ele revela a influência do impressionismo, como se pode verificar pela pincelada larga e livre. O artista também se dedicou com acentuado sucesso ao retrato a carvão e a pastel, mas o óleo predomina muito mais através de toda a sua produção como pintor de retrato. É assim que ele retrata o pianista Alfredo Mounier e um tio, João Maria Rebelo. Por vezes, o artista encontrava-se como que repartido entre dois mundos. O mundo da sociedade que lhe encomendava os quadros, dos quais ele tinha que viver, e o mundo do espaço livre, em que ele criava espontaneamente, com traços largos mas seguros. É o contraste que se nota entre o retrato pouco feliz da Condessa de Cuba e o retrato informal da figura de rapaz. Ele retratou as pessoas simples do povo, o clero, bem como as pessoas mais distintas da sociedade micalense. O Domingos dedicou-se também à natureza morta e muitíssimo a temas religiosos e místicos. Todos que o conheceram são unânimes em afirmar que ele possuía uma alma franciscana.
Dedicou-se imenso à paisagem, de que a ilha de São Miguel é pródiga em motivação. Domingos Rebelo uma vez escreveu na revista Os Açores: "O pintor que aqui chegue tem de fugir para o alto da serra, onde então os seus olhos se extasiam na doce calma de dois lagos, azul e verde, onde se refletem como num espelho o recorte majestoso dos montes cobertos de verdura." Um dos amigos mais íntimos de Domingos Rebelo foi, sem dúvida, o poeta e escritor micalense Dr. Armando Cortes Rodrigues, que terá influenciado a vida artística e íntima do pintor. O artista fez vários retratos do poeta e igualmente retratou a esposa, Dona Laura Sofia, que na altura se encontrava doente, bem como a filha Maria Ernestina, que aparece retratada a carvão, lápis e também a óleo. O Domingos também se envolveu em outras atividades de algum modo relacionadas com a sua vida de pintor. Ele foi diretor artístico da revista Os Açores, que se publicou em Ponta Delgada nos anos 1922 a 1928. Fez parte dos principais animadores dos serões de arte que se promoviam em Ponta Delgada. Para além de cenógrafo das peças de teatro, fazia a reportagem desenhada dos acontecimentos teatrais, que depois acompanhava a crónica da revista Os Açores e dos jornais da cidade. O pintor foi também ilustrador de vários contos do Dr. Armando Cortes Rodrigues, bem como de várias histórias infantis. Fez várias exposições em Ponta Delgada, nomeadamente no Museu de Arte de Santo André, atualmente chamado Museu Carlos Machado, no Salão das Sessões da Junta Geral de Ponta Delgada. Para além disso, expôs várias vezes em Lisboa, no Rio de Janeiro, Brasil, e em São Francisco da Califórnia. Foi mais que uma vez premiado nas exposições feitas em Lisboa. Em 1942, Domingos Rebelo deixou definitivamente os Açores e foi viver com a família para Lisboa. Lá pintou frescos para a Igreja de São João de Deus e muitas das suas obras estão hoje espalhadas por museus e igrejas do continente. Por várias vezes voltou aos Açores para executar trabalhos de encomenda, tais como os frescos que servem de fundo às salas de audiência dos tribunais de Angra do Heroísmo e de Ponta Delgada. Apesar de viver modestamente, Domingos Rebelo foi um pai exemplar e trabalhou arduamente para garantir o futuro dos seus 5 filhos. Durante a sua permanência em São Miguel, o pintor viveu na casa situada na antiga Rua do Papa Terra, junto ao Jardim António Borges. A placa de azulejos diz o seguinte: "Casa onde viveu e trabalhou Domingos Rebelo, pintor micalense que amou o homem e a natureza, 1891 a 1975. Homenagem da sua terra." Domingos Rebelo faleceu em Lisboa no dia 11 de janeiro de 1975. Após a sua morte, uma das ruas de Ponta Delgada tomou o seu nome. A antiga Escola Comercial e Industrial de Ponta Delgada, onde o pintor ensinou, e situada precisamente em frente à casa onde ele viveu, hoje é chamada Escola Secundária Domingos Rebelo. Uma das salas principais do Museu Carlos Machado é também denominada Galeria Domingos Rebelo. Nesta sala e nas salas adjacentes, realizou-se em junho de 1975 a grande exposição retrospectiva da obra de Domingos Rebelo, em que se reuniram cerca de 300 trabalhos da atividade artística do pintor. Com a morte de Domingos Rebelo, um valor deixava-nos para sempre. De qualquer maneira, o gênio do artista continuará vivo e presente na obra artística que nos legou.
Ao contemplar a pintura e os desenhos de Domingos Rebelo, e no dizer de Luciano Mota Vieira, vê-se que o artista se integrava profundamente na paisagem humana dos Açores e vibrava em uníssono com o povo simples e rude, a parte mais autêntica dessa paisagem. Assim o atesta o Vendilhão de Fruta. O quadro, composto em 1918, põe em realce o modo de vida simples do povo açoriano e é, só por si, um belo estudo etnográfico da ilha de São Miguel. Ele retrata bem as indumentárias típicas da época. Repare-se no capuz, muito usado pelos camponeses e pastores da região. Costumes típicos e de há muito em desuso também aí estão representados. À falta de fósforos ou acendedor, o fumador usava a isca e o fuzil para acender o cigarro, feito na ocasião de tabaco enrolado em folha de milho. As casas rurais, construídas de pedra, integram-se perfeitamente na paisagem açoriana e ambientam a vida simples das mulheres que vão à fonte buscar a água para o uso diário. As vacas, que ainda continuam a ser parte importante da economia açoriana, também não foram esquecidas. E a fruta para vender é transportada num cesto de fabrico caseiro feito de vimes descascados nas caldeiras das furnas. Um tema que nunca esteve alheio ao espírito, ao mesmo tempo observador e criativo de Domingos Rebelo, é o trabalho. A ideia fica bem patente nesta alegoria ao trabalho. Nela estão representados os principais recursos artesanais da ilha de São Miguel. Assim, vemos o oleiro transportando ao ombro um dos produtos do seu trabalho, o pote de barro. Foi também o Domingos Rebelo que fez estas esculturas representando o oleiro e a esposa em plena atividade artesanal para a secção de etnografia do Museu Carlos Machado em Ponta Delgada. O arado, que remonta ao tempo dos fenícios, também não foi esquecido na alegoria ao trabalho. Embora com menos intensidade, devido à introdução de tratores e alfaias agrícolas mais modernas, ainda é frequente ver-se nos Açores lavrar a terra com o arado puxado por uma junta de gado. Ainda o mesmo tema se pode verificar nestas miniaturas de Domingos Rebelo. Também se pode ver o leiteiro conduzindo a carroça com as latas do leite. O ferreiro é apresentado de tronco nu e numa posição estática, em atitude quem descansa, após duras marteladas no ferro que moldou sobre a bigorna. Os frutos da terra também não se produzem sem trabalho, sobretudo o delicioso ananás de São Miguel. E a indústria artesanal está também representada no cesto de vimes e na colcha regional tecida no tiar. A mulher do tiar, no Museu Carlos Machado, também escultura de Domingos Rebelo, mostra o tipo de tiar então utilizado nos Açores, bem como as colchas resultantes dessa atividade artesanal. Ainda incorporada na alegoria do trabalho está a cultura e a recolha do chá, indústria trazida para São Miguel pelos chineses. A cena continua a repetir-se pelos anos fora. E o trabalho continua revivido nesta outra tela, onde o pintor registra o Largo de São João em dia de mercado, em que o povo simples expõe os produtos mais variados a fim de os vender ou trocar. Nas lavadeiras das 7 cidades, encontra-se registada a dureza do trabalho aliada à beleza da paisagem. Para estas mulheres, a beleza que as rodeia é ofuscada pela dureza do trabalho. Mas o açoriano vive também voltado para o mar, e esse fenómeno não poderia ficar esquecido na obra de Domingos Rebelo. O pintor registou esta cena na zona piscatória de Vila Franca do Campo
e também interpretou o tema em escultura para a secção de etnografia do Museu de Ponta Delgada. Foram cenas como esta que inspiraram o pintor. Ainda hoje, em muitas aldeias açorianas, as pessoas acorrem à chegada dos barcos para comprarem peixe. Ou então, o peixe é arrematado pelo revendedor que o apregou através das ruas da aldeia. O ambiente do homem do mar está bem representado neste grupo de miniaturas de Domingos Rebelo. Este outro conjunto de figuras em tamanho natural define o modo de vida simples e o ambiente caseiro do trabalhador açoriano. Nele estão representados vários produtos artesanais, tais como a loiça da lagoa, os trabalhos de barro e a viola da terra, caracterizada pelos dois corações. O açoriano, por vezes, mistura o folclórico e o religioso. É o caso dos foliões em relação às festas do Espírito Santo. Com essas festividades estão também relacionados os carros alegóricos, ornados de bandeiras e produtos artesanais. Outro conjunto de miniaturas de Domingos Rebelo mostra uma série de indumentárias regionais que foram típicas nos Açores alguns anos atrás. O Domingos Rebelo foi diretor artístico da revista Os Açores, que se publicou em São Miguel de 1922 a 1928. Nas suas ilustrações é frequente verem-se indumentárias e costumes regionais. Um dos mais conhecidos quadros de Domingos Rebelo é, sem dúvida, Os Imigrantes. Para além do valor artístico que possa ter, este quadro é preciosa peça iconográfica em que estão representadas figuras micalenses da época. O tema está magistralmente desenvolvido e toca à sensibilidade de todos aqueles que, por qualquer motivo, tiveram que deixar a terra natal. A imigração é uma constante na vida do povo açoriano que continua a emigrar para diversas partes do mundo, especialmente para os Estados Unidos da América e Canadá. As principais razões que levam os açorianos a emigrar são a procura de melhores condições de vida e o ir juntar-se à família já imigrada, tremores de terra e erupções vulcânicas que, uma vez por outra, têm atingido o arquipélago, despojando o açoriano de muitos dos seus haveres e levando-o a procurar outros meios de vida em paragens distantes. No dizer do Dr. Carreiro da Costa, o quadro contém todos os elementos essenciais à concretização do tema, tais como a característica bagagem do imigrante, sacos de chita, arcas e cesto de fruta, bem como a viola da terra que, uma vez em paragens distantes, com seus trinados, ajudará o imigrante a matar saudades da sua terra. O Registro Santo Cristo é geralmente uma das peças que, sobretudo, o imigrante micalense não deixa atrás. Ainda segundo o Dr. Carreiro da Costa, o quadro também contém os personagens suficientes para a compreensão do drama. O casal que se despede e os familiares que participam da sua dor. O velho que medita sobre a distância e a ausência. A neta que mal se apercebe do que lhes vai na alma. E a senhora americana que terá vindo trazer saudades e visitas para os seus parentes. O quadro de Os Imigrantes tem servido para ilustrar capas de discos e de livros, sobretudo quando estes focam temas de imigração ou se destinam a imigrantes. As pessoas que conheceram mais de perto Domingos Rebelo são todas unânimes em afirmar que ele possuía um temperamento franciscano ou que tinha uma alma franciscana. De facto, o artista era dotado de uma religiosidade simples, de um desprendimento e simplicidade de vida que fazem lembrar o santo de Assis.
O quadro da morte de São Francisco de Assis reflete todos esses sentimentos, que também são característica de uma boa parte do povo açoriano. Nas diversas ilhas dos Açores, há hospitais e escolas dirigidas por congregações franciscanas e muitas das igrejas açorianas ostentam imagens de São Francisco de Assis. Em muitas paróquias ainda existem as chamadas Ordens Terceiras de São Francisco. O Domingos Rebelo foi tocado por todos esses fatores da vida açoriana que ele vivia constantemente. Ele pinta o que sente e, por conseguinte, não só pinta rostos, ele pinta sobretudo sentimentos. O Domingos Rebelo, para além de pintor, é também um místico. Ele recria, nesta tela de largas proporções, uma cena religiosa, então como agora familiar ao povo açoriano. Trata-se do viático, ou visita do Senhor aos enfermos. Neste quadro, datado de 1919, tinha o pintor 28 anos, e estão bem definidas as personalidades de cada um dos retratados. Na vida açoriana, era costume tratarem-se os doentes em casa. Os velhinhos eram, e ainda na maior parte dos casos são, tratados pelos filhos nas suas próprias casas. O artista não só reproduz na tela a aparência física das pessoas, mas parece que mergulha no íntimo das mesmas, trazendo cá para fora aquilo que elas têm lá no fundo. O Natal nos Açores toma características regionais interessantes. Em duas ilustrações para a revista Os Açores, o pintor dá-nos uma ideia do que era, e ainda é, a ida para a missa da meia-noite, então conhecida por Missa do Galo, bem como a forma simples como nas casas particulares se improvisava um altar ao Menino Jesus ornado com trigo espigado e flores de papel de seda. No dizer do engenheiro Pacheco de Castro, os ritos da igreja tinham para o artista um significado profundo. Só assim se explica a forma meticulosa como ele interpretou o tríptico do Natal, também de valor iconográfico, pelo fato de nele estarem representadas pessoas da época. O cenário é a capela mor da igreja de São José de Ponta Delgada, com os seus azulejos e com as suas talhas. A cerimónia é o beija-pé do menino, que se segue à missa do Natal. O sacerdote que preside é o Padre Pereira, então vigário de São José, ladeado por dois outros sacerdotes. A demais figuração, aguardando a vez de beijar o menino, é toda ela arrancada do povo. São os camponeses e os pescadores, tema também muito predileto do artista. Identificando-se com esse mesmo povo, Domingos Rebelo, com o filho ao colo, é também ele um dos figurantes. E lá está também a esposa a beijar o menino. No período da Quaresma, em várias freguesias de São Miguel, forma-se um grupo de homens, os romeiros, que fazem durante uma semana uma romaria de penitência à volta da ilha. Durante o percurso, rezam o terço e param nas igrejas para rezar e cantar. À noite, cada um deles é recebido por uma família da povoação onde eles param, que lhes dá pousada e ceia. O fato está documentado neste quadro de Domingos Rebelo, intitulado A Ceia do Romeiro. É impressionante o contraste entre a luz ténue do candeeiro de petróleo que não se vê e as sombras pronunciadas que fazem lembrar alguns dos quadros de Rembrandt. A procissão de São Gonçalo mostra um outro aspecto da religiosidade do povo açoriano, que consiste nas manifestações exteriores, ao ar livre, com as procissões e promessas. Homens com opas ostentam alfaias religiosas. Aqui, o cenário e o tempo são outros.
mas o ambiente é o mesmo. As mulheres geralmente não se incorporavam nas procissões. Ficavam de fora a ver, a rezar, ou então cumpriam as suas promessas. Cenas idênticas repetem-se nos nossos dias. Ainda se vêem as mesmas caras, as mesmas vestes e as mesmas atitudes. Em maio de cada ano celebra-se em Ponta Delgada a maior festa religiosa da Ilha de São Miguel e a mais concorrida dos Açores. Trata-se da festa de Santo Cristo dos Milagres, que traz aos Açores milhares de forasteiros, especialmente imigrantes. Em 1922, Domingos Rebelo deixou-se fotografar com um dos seus quadros intitulado A Procissão do Senhor e que se destinava então a uma série de exposições a efetuar nos Estados Unidos da América. A gravura, monocromática, é extraída da revista Os Açores do mesmo ano. Mais de meio século depois, as pessoas já são outras, mas a imagem do Santo Cristo e o ambiente ainda são os mesmos. Um fator dominante na paisagem açoriana é o mar. Todas as ilhas estão rodeadas por ele, e é ao mar que o açoriano deve em parte a sua subsistência. O tema não ficou ignorado na pintura de Domingos Rebelo. A Praia de Água de Alto e a costa sul da Ilha de São Miguel ficaram registadas numa tela datada de 1918. A areia é acariciada pelas águas límpidas e transparentes do Mar dos Açores. A encosta mostra os efeitos da erosão, que é uma constante em todas as ilhas açorianas. Em 1939, Domingos Rebelo pintava na ilha de Santa Maria a Baía de São Lourenço, cuja encosta forma um anfiteatro de vinhas debruçadas sobre o mar. Esta baía é a maior atração turística da ilha. O mesmo cenário é também motivo de tentação para qualquer fotógrafo, profissional ou amador que visite a ilha de Santa Maria. As ilhas dos Açores são todas elas de origem vulcânica. Ao fato se deve a irregularidade do terreno, que é característica de todas elas e que a pintura de Domingos Rebelo reproduz com toda a fidelidade. Nas tronqueiras, situadas na região do nordeste da ilha de São Miguel, encontra-se a maior elevação da ilha, o Pico da Vara. O conjunto é só por si um bom exemplar da irregularidade do terreno e ao mesmo tempo de verdura que domina quase toda a paisagem micalense. O quadro, intitulado Montes de Vila Franca, vem comprovar o que foi dito acerca da predominância do verde na paisagem de São Miguel, na qual se perdem de vista pequenos aglomerados de casas. É, pois, com bastante justiça, que a ilha de São Miguel é também chamada Ilha Verde. Ao Domingos Rebelo não escaparam os temas citadinos, como as portas da cidade de Ponta Delgada, que na altura se encontravam envolvidas por um ambiente um bocadinho diferente. Mas o artista tinha preferência pelos ambientes campestres, em que ele incluía a habitação com as características regionais. As casas geralmente formavam, e ainda formam, cordões ao lado das estradas, e era frequente verem-se os cafuões ou latadas de milho nos quintais adjacentes, os quais forneciam às famílias o pão para o inverno. A vinha também se cultiva praticamente em todas as ilhas dos Açores. O vinho açoriano é não só consumido na região, como também exportado para o continente e estrangeiro. Domingos Rebelo soube, melhor do que ninguém, interpretar o céu dos Açores, que se encontra quase sempre forrado de nuvens de tons acinzentados. O cartaz turístico da Ilha de São Miguel é sem dúvida as suas lagoas. A Lagoa das Sete Cidades foi muitas vezes fonte de meditação para Domingos Rebelo. Lá embaixo,
mesmo na margem da lagoa, o artista estava atento ao ângulo mais sugestivo que passava desapercebido à vista dos demais. Uma outra lagoa que foi várias vezes tema para as pinturas de Domingos Rebelo foi a maravilhosa Lagoa do Fogo. É mais ou menos neste ponto que o pintor reúne numa aguarela a paisagem natural e a paisagem humana numa cena tão simples e tão frequente nos seus tempos de mocidade. O Domingos estava rodeado do ambiente propício à inspiração. Aquilo que para muitos era apenas rotina, para ele tinha sempre algo de novo e impressionante, mesmo quando se tratava das casas rudes do povo simples, erigidas nas margens de uma ribeira. Com pinceladas largas mas seguras, ele sabia arrancar da tela a forma e a luz de um simples recanto da casa rural. Ele recriava os redutos da casa, incluindo a mulher a lavar a roupa debaixo da latada. As papoilhas que cresciam no quintal, muitas vezes sem mesmo serem semeadas. As latadas, balcões e muros, ostentando abóboras, mogangos e vasos com flores, como os que se podiam ver no balcão da tia Adelina Moraes. Ou no balcão da casa do pintor, na antiga rua do Papa Terra. Foi na casa a que pertencia esse balcão que durante vários anos viveu um homem que muito honra a terra açoriana, Domingos Rebelo. Com a mistura de verdura, diz esperança, diz amor. Este vale é minha terra, é minha terra natal. E as belezas que encerra no mundo não tem rival. A aventura que aqui dura no albergue do pastor. Com a mistura de verdura, diz esperança, diz amor. Adeus bosques inocentes, adeus tristes salgueiras, adeus águas das correntes, talvez para nunca mais. A aventura que aqui dura no albergue do pastor. Com a mistura de verdura, diz esperança, diz amor. Sou a hora da partida, hora cruel e fatal, tão desejada e temida, como não há outra igual. A aventura que aqui dura no albergue do pastor. Com a mistura de verdura, diz esperança, diz amor. Adeus furnas, vou deixar-te por lei do fado cruel, para sempre abandonar-te, linda flor de São Miguel. A aventura que aqui dura no albergue do pastor. Com a mistura de verdura, diz
Domingos Rebelo was born on December 3, 1891 in the city of Ponta Delgada on the Azorian island of São Miguel. He manifested profound artistic tendencies very early in life, but since he came from a low-income family, his parents could not afford the money to provide him with a good artistic education. In 1904, at the age of 13, he had his first painting display in Duarte Cardoso's shop window, located on the street called Rua Nova da Matriz. This was an early manifestation of his talent. This event gave him a chance to be known by his fellow townsmen, including some important people of Ponta Delgada, such as the Count and Countess of Albuquerque. The young artist started attending art classes under the direction of Arturo Viçoso May, director of the School of Artes e Ofícios Velho Cabral. Later on, Domingos Rebelo painted the portrait of his instructor. This painting was dated 1925. Domingos Rebelo was only 15 years old when the Count and Countess of Albuquerque decided to sponsor his studies in Paris, France. There he had as an instructor Jean-Paul Laurent, painter of historic scenes, who by that time was already 70 years old. He remained in Paris for 6 years. These two pencil drawings made in Paris are dated 1912 and 1913 respectively. 1913 was the year that the artist came back to São Miguel. In Paris, Domingos Rebelo had an opportunity to socialize with other Portuguese painters, as is shown in this picture taken from the Almanac Bertrand of 1968, dated 1907, Paris. We see from left to right, standing, Eduardo Viana, Domingos Rebelo in the middle, and Manuel Bentes. Sitting down are Pedro Cruz and Amadeu de Sousa Cardoso. In 1913, Domingos Rebelo came back to Ponta Delgada. There, he lived for about 30 years, with the exception of short visits to Lisbon. Once in his hometown, he married Dona Maria do Carmo Bercó de Aguiar, who later died of tuberculosis. They had no children. The artist then decided to go to Lisbon, looking for new horizons. Once there, he married Dona Josefina Correia from Viseu. The couple returned to Ponta Delgada, where they had 5 children. Domingos Rebelo dedicated himself to several types of painting. He was very successful in the field of portraits. Here, we see a great thinker and poet of São Miguel, Antero de Quental, which is dated from the first period of the artistic life of the painter. On this other portrait of Mr. António Cordeiro, even though it has no date, we know that it is from the period following Rebelo's studies in Paris. Though Domingos Rebelo had been essentially a naturalist painter, in this picture he reveals the influence of Impressionism, as one can see by his large and free strokes of the brush. The artist dedicated himself with great success to portraying people with charcoal and pastel, but there is a predominance in the use of oil in his production as a painter of portraits. In this way, he portrays the pianist Alfred Mounier and his own uncle, João Maria Rebelo. Sometimes, the artist seems to be divided between two worlds: the world of society that would bespeak of him and his pictures, from which he would make his living, and the world of freedom in which he spontaneously created with large and firm strokes of the brush. We can notice this contrast between the portrait, poorly done, of the Countess of Cuba and the informal portrait of this boy. He painted the simple people, the clergymen, as well as the most important people of São Miguel. Domingos Rebelo also favored still life, and even more religious and mystical themes. People who knew Domingos Rebelo well all agree that he had a Franciscan soul. Domingos Rebelo was also very interested in painting scenes of the island of São Miguel, as this island is abundant in natural beauty. He once wrote for the magazine Os Açores: "The painter that arrives here
should run to the top of the mountain where his eyes can contemplate the beautiful serenity of two lakes, blue and green, where the mountains covered with green vegetation are reflected as in a mirror. One of the most intimate friends of Domingos Rebelo was the poet of São Miguel, Dr. Armando Cortes Rodrigues. He greatly influenced the artistic and private life of the painter. The artist painted the poet several times, as well as his wife, Dona Laura Sofia, who was ill at the time, and his daughter, Maria Ernestina, painted in charcoal, pencil, and oil. Domingos was also involved in other activities somewhat related to his life as a painter. He was the artistic director of the magazine Os Açores, which was published in Ponta Delgada between the years 1922 and 1928. He was also involved in social functions which featured acting, poetry, and scenography taking place in Ponta Delgada. Besides being the scenographer for those events, he also made drawings of theater scenes which appeared in the magazine Os Açores and the local newspapers. In addition, he was an illustrator of the several fables of Dr. Armando Cortes Rodrigues, as well as some children's books. Domingos Rebelo had several painting displays in Ponta Delgada in the following places: Museum of Art of Saint André, presently called Carlos Machado Museum, and in the Hall of Junta Geral of Ponta Delgada. Furthermore, he had several showings in Lisbon, Rio de Janeiro, Brazil, and in San Francisco, California. He received several awards of his expositions in Lisbon. In 1942, Domingos Rebelo left the Azores and went to live in Lisbon with his family. There, he painted frescoes for the Church of São João de Deus and many other paintings that today are in several museums and churches in Portugal. Several times, he returned to the Azores to do paintings such as the frescoes that are the backgrounds for the tribunals of Angra do Heroísmo and Ponta Delgada. Despite his modest lifestyle, Domingos Rebelo was an exemplary father who worked very hard to secure the future of his 5 children. During the time that he was in São Miguel, the painter lived in a house located at Rua do Papa Terra, next to the garden António Borges. There is a tile plaque that says, "The house where Domingos Rebelo lived and worked. Painter of São Miguel, who loved mankind and nature. 1891 to 1975. Homage of his homeland." Domingos Rebelo died in Lisbon on January 11, 1975. After his death, one of the streets in Ponta Delgada was named after him. The old commercial and industrial school of Ponta Delgada, where the painter taught and which is located in front of the house where he lived, today is called Domingos Rebelo Secondary School. One of the most important halls of the Carlos Machado Museum is also called Domingos Rebelo Gallery. In this gallery, and in the adjacent ones, a large display of Domingos Rebelo work took place in June 1975. About 300 paintings were gathered, all showing the artistic genius of the painter. Even though he is dead, Domingos Rebelo will always remain alive and present through the artistic creations that he left behind. Looking at Domingos Rebelo's paintings and drawings, Luciano Mota Vieira wrote, "One sees that the artist was deeply involved in the everyday scenes of the Azores and would rejoice in unison with the feelings of those people with whom he identified himself." The fruit cellar painting, done in 1918, testified to this reality.
It emphasizes the style of life of the Azorean people, and it is in itself an ethnographic study of the island of São Miguel. In this picture, one can see represented clothing of the era as exemplified by the capuche or barrette, a hood worn by the farmers of the region. Also represented is the isca, a lighter made of stones used to light their cigarettes, which were made of rolled tobacco and corn husks. The rural houses built with stones are well represented in the Azorean landscape and build up the atmosphere for the simple life of these ladies going to the fountain for water. Cattle, which are still a part of the Azorean economy today, as well as fruit sold in the typical basket made of osier, are also represented in the picture. Another source of inspiration and creativity for Domingos Rebelo was labor, as it can be seen in the painting Alegre to Labor. This painting represents the most important of the manual crafts of the island of São Miguel. The potter can be seen carrying on his shoulders one of the products of his trade, the clay pot. It was also Domingos Rebelo who made his sculptures representing the potter and his wife in the middle of craft activities for the ethnography section of the Carlos Machado Museum in Ponta Delgada. The plow, which dates back to the times of the Phoenician culture, was not forgotten in the picture Alegre to Labor. Even though its use is not as frequent as it used to be, due to the introduction of more modernized methods of preparing the land for culture, such as the use of tractors and other agricultural instruments, we still see in the Azores cattle pulling the plow. Still, one can see the same theme in these miniatures made by Domingos Rebelo. Also shown is the milkman driving a milk wagon full of cans of milk. The blacksmith is seen naked from the waist up in an attitude of resting after molding the burning piece of iron on the anvil. Land doesn't produce fruits without work, especially the delicious pineapple of São Miguel. The craft industry is also represented by the typical basket made of osier and the regional quilt hand-loomed. The Mulher do Tiar, woman working at the loom, is also a sculpture done by Domingos Rebelo, which shows the type of loom used then in the Azores, as well as the result of this craft activity, the quilts. Another element shown in the Alegre to Labor is the harvesting of tea leaves at the tea plantation. This industry was introduced in São Miguel by the Chinese. The scene continues to repeat itself throughout the years. One can see another representation of labor in the painting Largo de São João em Dia de Mercado, Market Day in St. John's Park. The simple people bring their products to display, trying to sell or exchange them. In this painting, Lavadeiras das Sete Cidades, Laundresses of Seven Cities, we see the hardness of work allied to the natural beauty of the landscape. For these women, the beauty that surrounds them is hidden by the hardness of their work. Another resource for the economy of the Azorean people is the extraordinary richness of the surrounding sea. Domingos Rebelo recorded this scene in the fisherman's zone of Vila Franca do Campo, and also interpreted the theme in sculpture for the ethnography section of the Carlos Machado Museum in Ponta Delgada. Scenes such as this one inspired the painter. Nowadays, in many villages, people still run to see the arriving boats coming from the ocean full of fish, and there they will buy the desired seafood. Or it is bought in auction and resold door to door by intermediates, carrying two baskets full of fish.
The ambience of men of the sea is well represented in this group of miniatures by Domingos Rebelo. This other group of life-size figures defines the way of the simple life and the home surroundings of the Azorian worker. In it are represented various handicrafts such as the ceramics from Lagoa, pottery, and the Azorian guitar, characterized by the two typical hearts. The Azorians at times mix folklore and religion. This is the case with the Foliões in relation to the Feast of the Holy Spirit. Parades of floats, decorated with flags and handicrafts, are also combined with these festivities. Another group of miniatures by Domingos Rebelo shows a series of regional costumes that were typical in the Azores some years past. Domingos Rebelo was the artistic director of the magazine Os Açores, which was published in Ponta Delgada between the years of 1922 and 1928. In their illustrations, one frequently sees regional costumes. One of the best-known paintings of Domingos Rebelo is The Emigrants. Besides the artistic value that it might have, this picture is a precious iconographic piece in which are represented people of São Miguel from that time. This theme is well developed and touches the sensibilities of all those who, for whatever reason, have had to leave their homeland. Immigration is a constant in the life of the Azorian people that continues to pull them to several parts of the world, especially the United States of America and Canada. The most important reasons that the Azorians leave their country are to look for a better living and join the family members already immigrated. The earthquakes that periodically strike the Azorian Islands, leaving them with few or none of their possessions intact. Quoting Dr. Carreira da Costa, the picture contains all of the essential elements to solidify the theme, such as the characteristic baggage of the immigrant, printed cotton bags, chests, and baskets of fruit, as well as the Azorian guitar that will help the immigrant far from the homeland to relieve his homesickness. The Registro do Santo Cristo is generally the one piece over all others that the immigrant from São Miguel never leaves behind. Still, according to Dr. Carreira da Costa, the picture also contains sufficient characters of distinction for this dramatic moment. The couple parting from their loved ones who share in their pain. The old man who thinks about the separation. The granddaughter who poorly understands what is happening. And the homesick American lady who returns to visit her family. The picture Os Imigrantes has been used to decorate record covers and books, especially if their themes are about emigration or relate to immigrants. People who knew Domingos Rebelo well all agree that he had a Franciscan soul. The religiousness of the artist was very simple, which led one to compare him with Saint Francis of Assisi. The picture of the death of Saint Francis of Assisi reflects this simplicity, which is also a characteristic of a great many Azorian people. In several of the Azorian islands, one can see hospitals and schools directed by Franciscan congregations. Many of the churches have statues of Saint Francis. In many parishes, they still have what we call third orders of Saint Francis. Domingos Rebelo was touched by all these factors, which he felt constantly in his personal life. He paints faces and is capable of interpreting with color and shapes the feelings beyond them through their expressions. Domingos Rebelo, besides being a good painter, was also a mystic.
He recreated in this large painting a religious scene very familiar to the Azorean people. It is called Viático, or Visit to the Sick, and it is dated 1919. The painter was then 28 years old. Every single person in this scene is well defined. It was and still is a custom of the Azorean people to take care of the elderly at home. They are cared for by their own children in their own houses. The artist seems to be capable of going beyond the physical appearance to portray the people from the inside. Every expression on the people's faces elicits a flow of feelings. Christmas in the Azores takes on different and interesting characteristics. In two illustrations made for the magazine Os Açores, the painter gives us some ideas of what it was and still is. The custom of going to midnight mass, well known as the Missa do Galo, or the Rooster's Mass, as well as the simple way they have in private houses of putting up an altar of the baby Jesus along with growing wheat and silk flowers. According to engineer Pacheco de Castro, the rites of the church had for Domingos Rebelo a very profound meaning. In this way, we can explain the meticulous form with which he interpreted the Christmas triptych. This is also of enormous iconographic value, because the period here is so well represented. The scenery is of the main chapel of the Church of St. Joseph of Ponta Delgada, with its carvings and tile work. The ceremony is the kissing of baby Jesus' feet, which follows the midnight mass. The presiding priest is Father Pereira, pastor of San José Church in Ponta Delgada, and he is accompanied by two other priests, one on each side. All the other figures are of the common people. They are the farmers and fishermen, favorite subjects of the artist in his compositions. Domingos Rebelo believes he belongs to those people, since he included himself holding his son in the painting. And there is his wife kissing the baby Jesus. In the beginning of Lent, in several parishes of the island of São Miguel, a group of men get together and walk around the island in penitence. They are called Romeiros, pilgrims. During the journey, they pray the rosary and they stop in each church praying and singing. During the night, they sleep in a house of a village that will provide them with food and rest. This fact is presented in a picture of Domingos Rebelo called A Ceia do Romeiro, the Pilgrim Supper. The striking contrast between the tenuous light of the petroleum lamp maker, which we don't see, and the deep shadows make us think of some pictures by Rembrandt. The procession of Saint Gonçalo shows another aspect of the religiousness of the Azorean people, which is manifested out of doors in processions and acts of penitence. One can see men with religious vests carrying religious articles. Here, the scene and the time are different, but the environment is the same. Women generally were not included in the processions. They would stand by, watching and praying or performing acts of penitence. Identical scenes repeated themselves nowadays. We still see the same faces, the same costumes, and the same attitudes. In May, they celebrate the greatest religious festivity of the Azores on the island of São Miguel. It is the Festa do Santo Cristo dos Milagres, Feast of the Miracle Holy Christ, the one that brings to the island of São Miguel thousands of pilgrims and especially returning immigrants. In 1922, Domingos Rebelo
let photographers take a picture of him with his painting entitled A Procissão do Senhor, The Procession of the Lord, for a series of displays in the United States of America. This monocolor picture was taken from the magazine Os Açores of the same year. More than a half-century later, the people are different, but the ambience and the image of the Holy Christ remain the same. One theme that was well presented in the paintings of the artist was the sea, a dominant factor in any Azorian landscape. All the islands are surrounded by the ocean, and it is an extraordinary resource of the Azorian economy. The beach called Água d'Alto in the southern part of the island of São Miguel was well portrayed in a painting dated from 1918. Here we see the sand kissed by the transparent and pollution-free seawater. Observing the different layers of the land cut by erosion, one can perceive the volcanic origin of the islands. In 1939, Domingos Rebelo painted on the island of Santa Maria, São Lourenço Bay, the hillsides of which make an amphitheater of vines leaning out towards the ocean. This bay is the greatest tour attraction of the island, and therefore one temptation for any photographer, professional or amateur, who visits the island of Santa Maria. All the islands of the Azores are of volcanic origin. Due to this fact, the ground is very irregular. The paintings of Domingos Rebelo picture this irregularity. In the Tronqueiras, situated in the region northeast of the island of São Miguel, you find the highest elevation of the island, Pico da Vara, Vara Peak. This area by itself is a good example of the irregularity of the terrain and at the same time of the verdure that dominates almost all of the São Miguel countryside. The picture entitled Mountains of Vila Franca demonstrates what was said about the predominance of green in the São Miguel countryside, in that you lose sight of the little groups of houses. There is a good reason for this island to be called Ilha Verde, which means Green Island. Domingos Rebelo also painted urban themes such as the gates of Ponta Delgada, which by the time he painted them were surrounded by a different environment. However, he painted the gates as they were originally. But the artist had special preferences for country and farming scenes, which would include types of dwellings with regional characteristics. The houses usually form a line on the sides of the streets, and frequently seen is trellis work heavy with corn, which furnishes the families with cornbread through the winter. Vineyards are also cultivated in practically all the islands of the Azores. Azorean wine is not only consumed in the region, but is also exported to the continent and to other foreign countries. Domingos Rebelo knew better than anyone how to interpret the Azorean sky, which is most of the time covered with gray clouds. One of the greatest tourist attractions of the island of São Miguel is, without doubt, its beautiful lakes. The Lake of Seven Cities was many times a place of meditation for Domingos Rebelo. Below there, near the bank of the lake, the artist would find that perfect angle of view that others wouldn't notice. Another lake, at various times a theme for Domingos Rebelo paintings, was the marvelous Lake of Fire. It is more or less in this spot that the painter brought together in a watercolor the natural landscape and the human figure in a simple scene so frequently seen in his youth. Domingos Rebelo was surrounded by this favorable atmosphere for inspiration.
What for many was a routine, for him always had something new and striking, even when he had to paint simple and primitive houses erected on the riverside. With firm and simple strokes of the brush, he knew how to bring out on a canvas the shape and shades of a simple detail on a rural house. He knew how to recreate the surroundings of the houses, including the woman washing clothes under the bower, the poppies that would grow in the yard, often without being planted, the bowers, balconies, and stone walls, exhibiting pumpkins, squash, and vases with flowers, as we are able to see in the balcony of Teadelino Moraes, or on the balcony of the house of the painter in the old Rua do Papa Terra. In such a house, for many years, lived a man who honored the Azorean land, Domingos Rebelo. Este vale é minha terra natal, e as belezas que encerra no mundo não tem rival. A aventura que aqui dura no albergue do pastor, com a mistura de verdura, diz esperança, diz amor. Adeus bosques inocentes, adeus tristes salgueiros, adeus águas das correntes, talvez para nunca mais. A aventura que aqui dura no albergue do pastor, com a mistura de verdura, diz esperança, diz amor. Sou a hora da partida, hora cruel e fatal, tão desejada e temida, como não há outra igual. A aventura que aqui dura no albergue do pastor, com a mistura de verdura, diz esperança, diz amor. Adeus furnas, vou deixar-te por lei do fado cruel, para sempre abandonar-te, linda flor de São Miguel. A aventura que aqui dura no albergue do pastor, com a mistura de verdura, diz esperança, diz amor.